Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje vamos dar sequência às nossas questões temáticas, vamos resolver 3 questões de funções, que é um tema sempre presente nos concursos públicos. São mais questões do Enem 2019. Sem delongas, vamos às questões? Vem comigo! Essa primeira questão dizia: uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Faixa 1 para consumo de até 6 metros cúbicos, valor fixo de R$ 12,00. Faixa 2 para consumo entre 6 e 10, tarifa de R$ 3,00 por metro cúbico, ao que exceder os 6 metros cúbicos. Faixa 3, consumo superior a 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 6,00 por metro cúbico, ao que exceder 10 metros cúbicos. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico é qual? Então a gente vai ter que construir um gráfico, né? A partir dessa situação. Para construir um gráfico, a gente coloca o eixo Y e o eixo X. No eixo Y, vamos considerar o preço P. No eixo X, vamos considerar o volume V. Perfeito? Para a faixa 1, o que o problema disse? Para consumo de até 6 metros cúbicos. Ou seja, o volume indo de 0 até 6 metros cúbicos, o eixo X indo de 0 até 6. O que vai acontecer com o preço Y? O valor vai ser fixo de R$ 12,00. Então, acho o 12 aqui, vamos supor que o 12 estivesse aqui. O valor de Y não vai mudar, vai ser sempre 12 à medida que o volume aumenta até 6. Então, a gente vai ter uma linha horizontal, a gente tem uma função constante. Independentemente do valor de x, o valor de y será sempre 12. Se x for 1, o valor é 12. Se x for 5, o valor é 12. Isso vai acontecer até o volume de 6 metros cúbicos. Entre 6 e 10, então aqui o volume entre 6 e 10, a tarifa vai ser de R$ 3,00 por metro cúbico. Aqui a gente já tem uma diferença. O valor não é fixo, concorda? O valor aumenta R$ 3,00 a cada 1 metro cúbico. Aumentou 1 metro cúbico, o preço aumenta R$ 3,00. Aumentou outro metro cúbico, o preço aumenta mais R$ 3,00. Então, a cada metro cúbico que eu andar aqui no volume, o preço tem que subir. Subir quanto? Subir R$ 3,00. Então, a gente vai ter uma linha entre o 6 e o 10, que vai ser uma linha crescente, uma linha em que o preço aumenta, o eixo Y, o valor do eixo Y, por exemplo, se eu pegar aqui no 6, o valor está em 12, se eu pegar aqui no 10, o valor está acima de 12, o valor do preço aumenta, beleza? Porque o problema disse que o preço aumenta R$ 3,00 a cada metro cúbico consumido. E na faixa 3, acima de 10 metros cúbicos até o máximo de 15 metros cúbicos, a tarifa será de R$ 6,00 por metro cúbico, ou seja, a tarifa, o preço, continua aumentando, só que ele aumenta mais do que anteriormente. Então, a gente novamente vai ter uma função crescente, só que a inclinação dessa nova reta vai ser maior, vai ser algo semelhante a isso. Por quê? A cada metro cúbico que for consumido, o preço tem que aumentar R$ 6,00, tem que aumentar o dobro do que aumentava anteriormente. Entende? Então, a inclinação precisa ser maior para o valor de Y ser maior, ok? A cada metro cúbico. Por isso, uma representação desse gráfico é semelhante a essa, que a gente tem um esboço do gráfico, né? Essa seria, então, a resposta dessa questão, né? O gráfico seria uma função constante, uma função crescente e outra função crescente com inclinação maior. Perfeito? Dúvidas? Perguntas? Se você tiver dúvidas, perguntas, o que você tem que fazer? Pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo tentando
ajudar. Agora, se você entendeu tudo, não quer comentar nada, não tem problema, deixa o seu ponto para mim. Marca o seu ponto aqui embaixo, beleza? Bora para a segunda questão? Vem comigo. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por qual dessas funções. Então, a empresa tem X funcionários no total. Desses X funcionários, um é o gerente, e o gerente recebe R$ 1.000 por semana. Escreve lá, existe um gerente, ele ganha R$ 1.000 por semana. Além do gerente, os outros funcionários são diaristas. Então, se existe um gerente e X funcionários no total, quantos diaristas existem na empresa? Existem o total de funcionários, X, menos o gerente. Combinado? Entendido? Esses diaristas ganham R$ 80 por dia, só que eles não trabalham na semana só um dia, eles trabalham 2 dias. Então, cada diarista em uma semana vai ganhar quanto? Vai ganhar 80 mais 80, vai ganhar 2 dias vezes R$ 80. 2 vezes 80 dá R$ 160. Sendo assim, qual vai ser o gasto total da empresa em uma semana? O gasto vai ser o salário do gerente, R$ 1.000, mais R$ 160, que é o salário semanal de um diarista, vezes o número de diaristas, que são X menos 1 diaristas. Perfeito? Agora, é só fazer continha. Esse 160 tem que multiplicar tudo que está aqui dentro. 160 vezes x, 160x. 160 vezes menos 1, menos 160. 1.000 menos 160 dá 840. Então, y é igual a 160x mais 840. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Tranquilinha essa questão, né não? Mesmo assim, se você tiver dúvidas, pode perguntar. Se tiver entendido, larga o joinha no vídeo. Se não tiver entendido, larga o dislike no vídeo. Manifeste-se, beleza? Se não se inscreveu aqui na Central dos Números, a hora é agora. Inscreve aí, dá sua força. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Combinado? Vamos para a última questão. Agora uma questão difícil, uma questão de função trigonométrica. Vou até colocar a lupa aqui para a gente enxergar melhor. Um grupo de estudantes está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. Então, a gente tem uma câmara de combustão, um pistão. À medida que essa roda se movimenta, o pistão sobe e o pistão desce. Beleza? Então, o pistão sobe, desce. Combinado? A função h de t igual a 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2, definida para t maior ou igual a 0, descreve como varia a altura h, medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em 2 instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. A altura tem que ser igual a 6 centímetros 3 vezes. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é qual? Então, a gente tem que a altura tem que alcançar 3 vezes o valor de 6 centímetros. Vamos substituir essa altura de 6 aqui. Olha só, repara aqui no funcionamento do pistão. A altura de 6, ele não disse que é a altura máxima, né? Então, quando que essa altura vai ser 6? O pistão estava aqui, andou isso aqui, atingiu a altura 6. Chegou aqui no máximo, chegou lá em cima. Aí ele começa a descer. Desceu, alcançou a altura 6 de novo. Beleza? Então, em um ciclo, ele alcança essa altura 2 vezes. Aí ele tem que começar outro ciclo para alcançar a mesma altura 6 de novo. Combinado? Entendeu o funcionamento aqui?
Substitui essa altura h por 6 e o π, o problema mandou considerar 3. Substitui o π por 3. Combinado? Então, 6, altura h 6, é igual a 4 mais 4 vezes seno de beta t menos π. Se aqui o denominador é igual, a gente pode montar uma fração só, né? Beta t menos π, tudo sobre 2. Beta t menos o π é 3, tudo sobre 2. Combinado? Esse 4 que está somando pode passar para cá subtraindo, 6 menos 4 dá 2. Esse 4 que está multiplicando o seno pode passar para o lado de cá dividindo. 2 dividido por 4 vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a seno de beta t menos 3 sobre 2. Aí a gente chega numa parte difícil do problema, né? Meio é igual a seno deste ângulo. Que ângulo tem o seno igual a meio? Lembra? Sabe de cabeça? Pega o círculo trigonométrico, né? O valor do seno é olhado aqui no eixo y. O valor do seno máximo é 1. Quando o ângulo é 90 graus, o seno é 1. Quando o ângulo é quanto, o seno é meio. O seno vai ser meio quando o ângulo for 30 graus. Seno de 30 é meio. Beleza? Trabalhando, como a gente tem o valor de π, que é 3, vamos trabalhar com radianos, né? Então, 30 graus corresponde a π sobre 6, certinho? Então, se esse ângulo aqui fosse π sobre 6, o valor do seno seria meio. Só que esse pistão, ele tem que dar uma volta e um pouquinho para alcançar a altura de 6 3 vezes. Lembra que o problema aqui é que ele alcance 3 vezes? Ele alcançou a altura 6 quando o ângulo era 30 graus, depois andou mais um pouquinho, aí na descida alcançou de novo, aí o ângulo vai ser esse aqui, vai ser 150 graus, 5π sobre 6, e quando o pistão vai alcançar, então subiu, alcançou, desceu, alcançou, quando ele vai alcançar de novo? Quando ele subir de novo, ou seja, quando essa linha der a volta completa aqui. Então, se a gente tem aqui π sobre 6, ele tem que andar mais 2π inteirinho para alcançar a altura 6 pela terceira e última vez. Então, o ângulo aqui vai ser π sobre 6 mais 2π, certinho? Porque ele alcançou aqui a primeira vez, alcançou aqui a segunda vez a altura de 6, deu uma volta completa, ou seja, acrescentei mais 2π para alcançar pela terceira vez. Então, na terceira vez, esse ângulo aqui, beta t menos 3 sobre 2, vai ser π sobre 6 mais 2π, porque seno de π sobre 6 mais 2π é igual a meio. Beleza? Para a gente descobrir os valores de beta e t, vamos então igualar esse ângulo a esse aqui, né? Beta t menos 3 sobre 2 é igual a π sobre 6 mais 2π. Já substituí o π por 3, porque o problema diz que π é 3, né? Então, eu vou ter beta t menos 3 sobre 2 é igual a π sobre 6, 3 sobre 6, mais 2 vezes π, 2 vezes 3. 3 dividido por 6 vai dar 1 dividido por 2, né? 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Tira o MMC entre os denominadores, vai ser 2. Pega o MMC, divide pelo denominador e multiplica o resultado pelo numerador. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes beta t menos 3 dá beta t menos 3. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 6, 12. Tirou o MMC dos dois lados da igualdade, elimina o denominador. Então, você tem beta t menos 3 igual a 1 mais 12. 1 mais 12, 13. E esse menos 3 passa para cá com mais 3. 13 mais 3, 16. Beta t é igual a 16. Então, agora, a gente já consegue determinar valores de beta e de t. Por quê? A gente sabe que o tempo t tem que ser menor que 4 segundos. E a gente quer o menor valor inteiro de beta. Para a gente ter o menor valor inteiro de beta, a gente tem que ter o maior valor do tempo. A gente sabe que o tempo precisa ser menor que 4, mas vamos, então, como a gente tem o 4 como parâmetro, vamos considerar que o tempo seja 4. Se eu pegar esse beta passar para cá, eu vou ter tempo igual a 16 sobre beta, né? Então, ó, beta é um número inteiro, o tempo tem que ser menor que 4. Se eu pegar o beta que está multiplicando o tempo, passar para cá, vai passar dividindo, tempo é igual a 16 sobre
beta. Beleza. Supondo, né, que o tempo fosse 4, que aqui pudesse ser menor ou igual a 4. Se o tempo fosse 4, qual seria o valor de beta para que o tempo fosse 4? 16 dividido por quanto dá 4? 16 dividido por 4, beleza? Então, o beta seria 4 e o tempo seria 4, só que a gente sabe que o tempo tem que ser menor que 4. Né? Então, se o beta é igual a 4, o tempo é igual a 4. No entanto, o tempo tem que ser menor que 4. Para o resultado do tempo ser menor que 4, o beta tem que ser maior ou menor que 4? O beta tem que ser um número maior que 4. Quanto maior o denominador, menor é o resultado da fração. Né? Essas grandezas são inversamente proporcionais. Quanto maior o denominador, menor é o tempo. Se a gente quer o tempo máximo, né, para ter o beta mínimo, o menor valor de beta, a gente tem que ter um parâmetro. Por isso que eu fiz essa relação aqui com 4. Né? Se o beta for 4, o tempo é 4. Só que o tempo não pode ser 4. O tempo tem que ser menor que 4, porque foi o que o problema disse. Menos de 4 segundos. Sendo assim, o beta tem que ser um valor maior que 4. O primeiro número que é inteiro maior que 4 é o 5, ok? Então, beta vai assumir o valor de 5. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Essa questão não é uma questão fácil, tá bom? Muita gente provavelmente teve dúvida para resolver essa questão. Você conseguiu resolver? Diz aí nos comentários o que você achou dessa questão, beleza? Se você chegou até aqui, você tem agora a oportunidade de aprender mais. Dá uma conferida nesses links que eu separei para você. E claro, se ainda não se inscreveu aqui na Central dos Números, inscreva-se e dá sua força. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Lembra de deixar o like no vídeo e compartilhe esse vídeo com alguém. No mais, bons estudos e até a próxima.